Já é praticamente uma tradição todo segundo semestre a gente realizar uma turma do curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios em São Paulo, capital. E agora em 2019, no mês de novembro, não foi diferente. A gente realizou mais um treinamento contando com gente da capital, do interior e de vários estados do país para debater questões relacionadas às principais retenções e encargos incidentes na contratação de pessoas físicas e jurídicas. E eu quero repartir com você um pequeno trecho dessas discussões que envolveram tanto a retenção do INSS quanto do imposto de renda, das contribuições sociais e também do ISS. Dá uma conferida. Olha o que diz o texto na parte inicial. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou na de terceiros de trabalhadores que realizem serviços contínuos. Daí para frente, o que ele acrescenta não faz diferença, porque ele apenas dá ênfase a alguns aspectos, dizendo que, independente de ter ou não, eles não vão descaracterizar a cessão de mão de obra. Então, para que haja uma cessão de mão de obra, eu tenho que ter 3 características e a primeira delas eu consigo extrair da própria leitura e interpretação do termo cessão de mão de obra. Afinal de contas, cessão é uma forma do verbo ceder. E o que significa ceder? Nesse contexto aqui, eu posso dizer que cessão significa colocação à disposição, porque um dos sentidos da palavra ou do verbo ceder é colocar à disposição. Agora, o termo é composto, cessão de mão de obra. O que é mão de obra? Se eu for ao dicionário, eu vou ver lá como sinônimo de mão de obra, trabalhador. Então, cessão de mão de obra é, na sua essência, colocação à disposição de trabalhadores. Agora, quando esse conceito foi criado lá em 1999, quis o legislador acrescentar outras 2 características, dizendo assim, olha, para ser cessão de mão de obra, o contrato tem que envolver trabalhador colocado à disposição do tomador, mas não em qualquer lugar. Tem que ser nas dependências do contratante ou de terceiros. Quando ele fala ali em suas dependências, veja que ele acabou de falar da empresa contratante na segunda linha. Então ele está falando que ou a mão de obra está nas dependências do tomador ou nas de terceiros, porque se estiver nas dependências do prestador, não há que se cogitar em cessão de mão de obra. O exemplo que eu mais tenho utilizado aí para a gente enxergar com clareza esse elemento é o exemplo dos serviços de telemarketing ou teleatendimento. Empresas concessionárias, às vezes nem concessionárias, não sei se a SP Trans tem um 0800 para o usuário ligar para reclamar, mas a CEMIG, como empresa de energia, tem lá um telefone que o usuário liga porque ele quer uma nova ligação de energia na casa dele. Esse tipo de atendimento, muitas vezes terceirizado pela empresa contratante, ele tem sido feito de maneira remota nas dependências da própria prestadora. Então a CEMIG, suponhamos, fez uma licitação e ganhou uma empresa aqui de São Paulo que atende as ligações dos clientes da CEMIG. E isso tem acontecido porque a tecnologia permite isso. Às vezes é uma pessoa que está em outro estado atendendo ligações de um tomador ali daquela localidade. Pois bem, nessa hipótese, a gente tem terceirizados trabalhando no teleatendimento dedicados a um cliente, por exemplo, CEMIG, mas que estão nas dependências do próprio prestador. Não há cessão de mão de obra, por mais que ali haja algumas centenas de atendentes dedicados às ligações da CEMIG. É um exemplo interessante que reforça essa característica. Agora, na sequência, depois que ele fala que as dependências têm que ser do tomador de terceiros, ele termina dizendo ali na terceira linha que o objeto da contratação tem que envolver um serviço contínuo. E a gente percebe que essa expressão serviço contínuo é uma expressão cujo significado tem suas características, suas matizes próprias a depender do contexto. Se eu estou falando de lei de licitações, o que é serviço contínuo tem lá um significado e uma aplicação específica. Se eu estou falando aqui de INSS, o contexto é diferente. É por isso que a gente vai ver que o próprio artigo 115, se você está na página 629, ele traz 3 parágrafos que eu chamo de subconceitos. É um conceito tão complicado que a Receita teve que explicar esses elementos
em 3 parágrafos e ainda assim ela não conseguiu ser clara. Vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. O que são dependências de terceiros? Aí você para pensar, mas espera aí, Alexandre. A cessão de mão de obra pode ser nas dependências do tomador ou de terceiros. O que são dependências do tomador? A legislação não trata. Também não acho que precisava, né? A gente não tem muita dúvida sobre quais são as dependências do tomador. As dúvidas maiores são essas aqui. Dependências de terceiros. Olha, vamos deixar de lado por enquanto outros elementos, porque para caracterizar a cessão de mão de obra é necessário ter todas as características. Vamos nos ater só a essa característica. Neste hotel, o Hotel Pestana, eu posso dizer que está configurado uma dependência de terceiros na perspectiva aqui da Instrução Normativa 971. Olha o que diz o texto. Dependência de terceiros são aquelas indicadas pela contratante que não sejam as suas próprias e não pertençam à empresa prestadora. Aqui eu posso dizer que esse curso está sendo executado em dependências de terceiros? Não. Porque esse hotel não pertence a vocês que contrataram o curso, não pertence à Open, que é a prestadora, mas quem indicou, quem determinou que o curso seria aqui? Os prestadores. Olha a parte que eu destaquei aqui com outra cor. Dependências de terceiros são indicadas pela empresa contratante. Então, vamos pegar um exemplo prático. O Sebrae vai realizar lá em Natal, não, João Pessoa, não é isso, Tatiana? Vai realizar uma feira. E aí alugou o Centro de Convenções do Estado. E aí contratou uma empresa de vigilância e falou, durante os 7 dias da feira eu quero vigilância lá no Centro de Convenções. Aquele Centro de Convenções pertence ao Estado. Mas o Sebrae falou para a empresa prestadora, manda o pessoal para lá prestar o serviço onde eu estou indicando. E isso é dependência de terceiros. Mesmo que não pertença ao Sebrae, o Sebrae definiu que era ali que a mão de obra iria executar o serviço. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e pedir que você continue acompanhando aqui essa nossa jornada, publicando um vídeo por dia ao longo de 365 dias. E caso você esteja conhecendo agora esse nosso projeto, não deixe de se inscrever em nossos perfis nas redes sociais e também de solicitar a inclusão do seu número de celular na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Dessa maneira, todos os dias você vai receber o link diretamente no seu celular para assistir ao vídeo que a gente está compartilhando aqui gratuitamente com todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Um forte abraço e a gente se vê aqui amanhã.